pessoal, tudo bem? Aqui é o Daniel. No vídeo de hoje a gente vai conversar com a Giane Araújo. Ela é pedagoga formada pela Universidade Federal Fluminense e a gente vai conversar um pouquinho sobre o histórico dela junto ao Grupo TEC e junto às atuações que envolveram a parceria entre o Grupo TEC e o curso dela de pedagogia e culminou no trabalho de conclusão de curso, que tem um aspecto muito interessante, porque ele foi motivado por um artigo que ela leu. Porventura, esse artigo era escrito também por mim, e como a gente trabalhava no mesmo lugar, ela me procurou dizendo que tinha interesse em desenvolver o trabalho de conclusão, e a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. Para quem não conhece, o TEC é um grupo de pesquisa chancelado pela Universidade Federal Fluminense, cujo nome é um acrônimo de Tecnologia, Educação e Cognição. E aqui no canal vocês vão identificar diversos vídeos, a gente documentando e apresentando nossas iniciativas e as nossas produções. Giane, seja muito bem-vinda. E como é que foi seu início? Como é que você ficou sabendo do Grupo TEC? Como você chegou próximo dele? Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Giane Araújo. Vou falar um pouquinho sobre o meu envolvimento com o Grupo TEC e meu desenvolvimento do trabalho do TCC. Eu conheci o Daniel, através de um artigo que ele publicou sobre e se eu vendesse conteúdo, Eu era do curso de pedagogia, me formei com o curso de graduação em pedagogia e era totalmente fora um pouco da minha área, e se eu vendesse conteúdo, Era um pouco do que a gente estudava, que era uma divergência sobre isso. Mas eu me interessei sobre esse assunto e foi algo que me questionou bastante, Como é que as propagandas pudessem prender a atenção das crianças, até por 15 minutos, e um professor em sala de aula durante 4 horas, não conseguia fazer com que a criança prestasse atenção. E isso me fez pensar e refletir bastante acerca disso. Foi quando eu me interessei sobre o grupo do Daniel na UF e fui ter uma conversa com ele. Foi quando eu consegui ter uma participação no Grupo TEC. Fizemos até uma coisa bem legal, que foi um evento que teve de ciências na faculdade e que a gente pôde desenvolver cognitivamente as crianças usando através do quebra-cabeça, que é um jogo bem utilizado pelas crianças, mas que a gente podia desenvolver o cognitivo da criança através desse jogo. E foi a partir daí que eu comecei a ter esse estudo e fazer junto e pedir a orientação do Daniel, apesar de ser um curso de exatas e eu ser de humanas, consegui ter esse aval dele poder me orientar nessa área sobre esse tema, e onde a gente pôde usar esse tema, que até então era de exatas, era de marketing, e pegar um pouco para humanos, transformar esse trabalho, desenvolver uma coisa bem inédita sobre transformar essa parte toda de marketing em benefício da pedagogia. É isso aí. Para quem não conhece o trabalho, a Giane está citando aí, ela conheceu o TEC Grupo em 2016, numa iniciativa que a gente teve grande pra caramba, que envolveu 450 crianças, 8 escolas diferentes, 4 cidades. Inclusive, essa foi uma experiência que contou com o apoio da maior parte dos membros do TEC e que depois a gente ganhou um prêmio de melhor trabalho num congresso de neuroeducação na Faculdade de Medicina da Unicamp. Então, é algo que muito nos orgulha. Esse artigo que a Giane menciona é porque eu e mais algumas pessoas, a gente identifica que o mundo do marketing, o mundo dos negócios, utiliza um linguajar e utiliza algumas técnicas que faz com que as pessoas gastem muito dinheiro e elas se preocupem muito com diversas situações em função do marketing da propaganda, porque viram na TV, porque viram numa página de internet ou numa rede social. Por outro lado, os professores têm uma dificuldade grande
para gerar exatamente esse engajamento e esse interesse dos alunos em relação aos conteúdos que são fundamentais. Um exemplo que eu gosto muito de apresentar é quando a gente fala sobre o risco de uma estrutura de um prédio ter uma rachadura ou ter um problema de fato estrutural e o professor não consegue explicar a contento e gerar esse interesse e essa aprendizagem a contento dos alunos, mesmo que ele está falando de algo que pode impactar de forma muito séria na vida desse aluno, pode levar um risco para a família dele, um risco para a saúde dele. Então, é um trabalho que tem um título, E se eu vender esse conteúdo? Ele foi publicado primeiro num congresso, depois numa revista da área de comunicação social. Então, é uma chancela muito interessante dos profissionais de mídia, profissionais de publicidade, propaganda, de marketing, avaliando esse trabalho e entendendo qual é o arcabouço teórico e qual é o desdobramento dele. Esse trabalho ele foi publicado em 2016, 2017. A Giane teve acesso a ele e a nossa orientação começou em 2018, foi isso? Não, foi antes, Daniel, acho que 2017 já. 2017 mesmo. Então, como vocês podem ver, foi um trabalho que muito rapidamente ela teve contato, conheceu, gostou, e ela tem uma experiência no ramo dos negócios, então ela pôde utilizar essa experiência dela com a parte administrativa e também a parte de formação pedagógica, para que um texto que foi escrito por alguém que atua na computação, mas que tem esse interesse interdisciplinar, com um viés mais marketing e publicidade e propaganda, pudesse ser analisado para finalidade pedagógica, e é isso que a gente vai conversar um pouquinho agora. Então, vamos só colocar a apresentação. E aí, Giane, é um trabalho que, felizmente, foi aprovado pela coordenação do curso de pedagogia. A gente agradece muito a abertura que os professores deram para que essa orientação, que é uma orientação longa, que é uma orientação diferente, pudesse ser realizada, e eu vou te pedir para explicar um pouquinho desse trabalho para o pessoal que está vendo esse vídeo. Sim, claro, Daniel. Então, foi bem interessante o tema desse trabalho, né? Porque aborda uma coisa que não é diretamente de pedagogia, né? Sobre marketing, vai trabalhar sobre neurociência. É uma parte que, de humanas, não entraria exatamente no contexto do corpo, né? E foi muito interessante, por quê? Porque pegou um pouco também da minha área, no caso, na minha vida pessoal, né? Que eu trabalhava com ódio, e foi bastante interessante, porque eu podia utilizar a minha experiência que eu tinha com o público, com parte administrativa, e eu podia entrar também com a minha teoria, com meus conceitos de pedagogia, né, de toda a parte que eu estudava. Então, foi muito interessante. E na parte que, quando você começa o trabalho, né, que eu comecei a pesquisar, eu vi que o marketing, ele nada mais é do que uma luta de uma pesquisa que fizeram que entra muito conceitos psicológicos e pedagógicos, ou seja, o marketing ele é feito e embasado em questões pedagógicas e psicológicas, que ele estuda como é que o público vai reagir, pega muita parte do neuromarketing, né, que embasa a neurociência. Então, assim, foi um estudo muito complexo, né, de diversas áreas, né, que a gente conseguiu, assim, durante alguns anos, foi por volta de uns 4 anos estudando isso, né, e a gente conseguiu um pouco juntar essas áreas, né, tanto do neuromarketing, neurociência, psicologia, pedagogia, teve um pouco nessa pegada de história, que a gente teve que voltar um pouco ao passado para saber como é que desenvolveu o marketing. Então, foi bastante interessante, né? Vou começar, deu início, né, a respeito disso, como é que se proporcionou o trabalho, né, que ele consiste em embasamento teórico, que foi por autores pedagógicos, psicológicos, neuromarketing e do marketing, como eu falei anteriormente, e tem por finalidade, né, analisar um pouco sobre como que isso pode propiciar o engajamento escolar. Como eu venho de uma área
que lida diretamente com o público, eu conseguia ver bastante pessoas comprarem produtos que, vamos dizer, coisas supérfluas, coisa que eles compravam simplesmente um jeito mais de convencer o público, marketing. E eu percebi que na escola não era exatamente assim, né? Eu percebi a dificuldade que os alunos tinham de poder prestar atenção no professor, de poder seguir um pouco o planejamento pedagógico na escola. Então, eu comecei a ver essa barreira que o professor encontrava, e por isso esse tema. A escola, ela continua no mesmo, onde não tem esses avanços de tecnologia na escola, diferenças de implementação no conteúdo, e as marcas elas vêm sempre se aprimorando, né? E conseguindo conquistar públicos em diversas gerações, e sempre conseguindo um público maior. Enquanto a escola ela vem parada, ela vem estagnada no mesmo conteúdo. Uma coisa interessante, Giane, para a gente comentar, é que quando a gente fala vender conteúdo, a gente não está relacionando em nada a questão monetária, mas a gente está relacionando completamente a questão de discurso e a forma como o professor pode preparar o conteúdo, pode apresentar esse conteúdo e acompanhar o desenvolvimento do aluno, fazendo todo o processo de verificação de aprendizagem de um modo que seja mais efetivo. Como você percebeu, as áreas são todas relacionadas a consumo e a comportamento humano, né? A área de marketing e de publicidade e propaganda, ela tem um forte relacionamento a entender o comportamento, entender a relação com as cores, com a diagramação, com a disposição dos objetos. E na sala de aula, por vezes, o que a gente vê é um ambiente mais paralisado, com modificações muito pontuais, dependendo do próprio professor, dependendo da própria disciplina, do próprio assunto que está sendo tratado. Sim, exatamente isso, Daniel. É aquilo. Por mais que o tema seja "e se eu soubesse vender conteúdo", né? Essa frase remete muito a como se eu fosse vender o conteúdo, mas não exatamente vender, mas como a forma como é aplicada, né? Da mesma forma que uma marca, ela tem essa parte toda de estudo, como motivar, como fazer com que aquele cliente, determinado público, preste atenção, tenha interesse, exatamente isso que a gente está falando, né? Desenvolver interesse no aluno, com que ele pudesse prestar atenção no conteúdo, pudesse gostar do que ele está aprendendo, e ele entender, né, que aquele conteúdo vai gerar benefícios para ele, como uma marca. Uma marca, ela não só fala em si o que ela faz, mas ela fala como que pode gerar benefícios em você obter determinado objeto. E é exatamente isso que a gente tenta propor, desenvolver um conteúdo que a criança possa entender que aquilo vai gerar benefícios para a vida dela, né? No caso futuro, em questão de trabalho, futuramente, como pessoa, indivíduo, como ela. Aí, a partir desses estudos que a gente fez, né, a gente desenvolveu algumas técnicas, né, com base a todos os estudos que a gente fez de neurociência, neuromarketing, estudando um pouco história, envolvendo como é que foi desenvolvido o marketing. A gente criou, tipo, 7 conceitos, não 7 receitas de bolo, né? Que muitas pessoas acham que vai ser como se fosse um coaching, que vai falar determinadamente como é que a pessoa precisa agir. E não é exatamente isso, né? A nossa ideia foi criar coisas que pudessem ser abrangentes, onde o professor pudesse pesquisar, trabalhar sobre isso. Porque aquilo não é uma receita de bolo, nem toda criança é a mesma criança, nem a mesma idade vai aprender no mesmo tempo. Então, a gente sabe disso. Mas a gente quis criar uns conceitos que pudesse desenvolver tanto no professor quanto no aluno esse engajar, essa forma de pesquisar,
do professor procurar saber. E uma delas, como a gente começa, né, é o conhecimento prévio. Como é o conhecimento prévio? Da mesma forma que o marketing ele procura saber qual é o meu público-alvo, né? Ou quando uma marca de pasta de dente vai botar, trabalhar essa publicação, ele vai colocar qual é o meu público-alvo. Infantil? Então não pode fazer com que arda, tem que ser algo leve, que as crianças possam colocar na boca, colocar no olho. Então, o marketing ele trabalha conforme o seu público. E é conforme o professor também precisa trabalhar, né, Daniel? É um conceito que a gente sempre trabalhou isso. É um conhecimento prévio de saber quais são os alunos que eu estou trabalhando, qual é a condição econômica que eles estão, o que eu posso exigir, o que eu não posso exigir dos alunos. Então, não adianta eu passar um conteúdo de dever de casa no computador se meu aluno não tem acesso à internet. Eu tenho que saber exatamente aonde eu posso ir e onde eu não posso ir, né? Então, quando a gente fala do conhecimento prévio, é isso. Saber aonde eu posso trabalhar, no que eu posso trabalhar com os alunos que eu tenho. E conhecer a realidade um pouco de cada um, ter essa conversa de você poder saber aonde você pode estar pisando, até você pode ir. E o segundo conceito, né, que a gente trabalhou muito foi a transparência, né? Conforme até o artigo do Daniel, né, que a gente teve como base para fazer esse trabalho, ele diz que o segredo é a transparência, né? É você falar para a criança exatamente o que ela vai ser ensinada. Não adianta você ir lá ensinar para a criança pi sem explicar para ela o porquê e o como é que ela vai usar isso para a vida dela. Tá, beleza, eu estou ensinando pi e a criança não sabe para que vai utilizar, qual é a base no que ela pode utilizar na vida dela futura, ela está aprendendo simplesmente por aprender. Então, foi isso exatamente que a gente pegou, né? Foram técnicas simples, mas que são passadas despercebidas no dia a dia. Que o professor, hoje em dia, ele passa um conteúdo sem explicar o porquê está passando o conteúdo. Vou falar do Dia do Índio, só porque é Dia do Índio, mas eu não vou explicar o porquê que surgiu o Dia do Índio, como é que veio essa história, qual é a cultura do índio. Eu só vou pintar as crianças no Dia do Índio, só para dizer que é o Dia do Índio. Então, é exatamente como a gente fala, essa transparência é poder entender, a criança entender o que ela está estudando e até mesmo o professor, por que eu vou ensinar esse conteúdo, né? O professor saber o porquê. Tem um aspecto, Giane, que é interessante nessa sua fala, que é o fato de o professor organizar o plano de ensino dele para que as outras matérias, os outros assuntos que ele está abordando cheguem no Dia do Índio com algo que seja contextualizado, com algo que tenha recurso didático adequado, com algo que seja transparente para o aluno e não apenas uma data comemorativa, que a gente está aqui citando um exemplo do Dia do Índio, mas que poderia ser qualquer uma outra data relevante para uma cidade, para um estado, para um país. O que a gente está dizendo é a necessidade de contextualizar, de entender o ambiente, e duas turmas, por exemplo, de segundo ano, o professor precisa ter planejamentos adequados para o ritmo e para a característica de cada uma dessas turmas, e isso vai levar em consideração todo o conhecimento prévio da turma e também todo o conhecimento prévio desse professor, porque, afinal de contas, ele vai precisar de um monte de habilidade para preparar essa aula, de gerar uma dinâmica cada vez mais divertida, mais interessante e que favoreça o aprendizado. Sim, com certeza, Daniel. E aquilo, né, como a gente falou no anterior, a primeira parte, né, é sobre conhecer, né? Conhecimento prévio, você saber aonde a turma já tem conhecimento sobre aquilo, saber que não é porque é duas turmas de segundo ano que temos que trabalhar da mesma forma, temos que saber onde estamos lidando, né, com cada aluno, né? E a terceira, né, parte que a gente fez, que a gente trabalhou sobre isso, é a organização. O que é organização, né? É trabalhar sabendo qual
conteúdo eu vou poder transmitir ao aluno e a forma como eu vou transmitir. Uma parte que faça com que ele consiga entender o conteúdo. Não é transmitir por transmitir, mas sim transmitir com que ele tenha um sentido de compreensão no que ele está aprendendo. Não é somente jogar um slide, é saber como é que eu vou trabalhar com a criança, né? Obter esse conteúdo, esse recurso. Se eu vou trabalhar, às vezes, com produtos recicláveis, com trabalho, com computador, saber trabalhar sobre isso, a forma com que a criança vai mais aprender, né? Às vezes, a criança aprende muito mais do que um computador ali, matemática. Ao invés de passar no quadro, poxa, eu vou pegar uns material, vou pegar, nem que seja palito, poder trabalhar com os palitos, ele sentir ali a quantidade, ao invés do palito no quadro, estou sentindo ali aquele palito de picolé, estou vendo a quantidade exata. Então, a gente, como professor, como educador, a gente tem que saber também trabalhar com os materiais, os recursos. A quarta questão lá é gestão de imprevisto. Como é essa gestão de imprevisto, né? O professor, ele trabalha com cronograma, né? E, às vezes, esses imprevistos ocorrem. Exemplo, hoje eu estou estudando 2 mais 2. E amanhã eu tenho que estudar 2 mais 3. Mas o meu aluno ontem não aprendeu 2 mais 2. Eu não posso passar de essa fase. No dia seguinte, ensinar 2 mais 3, a criança ainda não aprendeu quanto é 2 mais 2. Então, a gente tem que saber, como professor, como educador, que nem toda criança vai aprender igualmente. E a gente tem que estar com essa questão de que temos que, sim, voltar. A criança não aprendeu, vamos frisar. Se ela não aprendeu daquele jeito, vamos buscar outro jeito, outra forma. Às vezes, são 2 crianças, uma aprende de um jeito, outra aprende de outro. Nenhum está errado, cada um tem o seu tempo, cada um tem sua maneira de aprender. E cabe ao educador conseguir ter consciência de entender isso e buscar essas formas. Então, essa é a gestão do imprevisto, né? Isso pode ocorrer e que a gente tem que voltar, que a gente tem que revisar a matéria, que a gente tem que criar uma outra forma de aplicar a mesma matéria para uma outra criança que não entendeu. Então, é exatamente isso. Materiais e recursos, frisando, é o que falei anteriormente, né? É saber como é que vou trabalhar a criança. Uma das coisas que a gente colocou, né, que é definir como uma criatividade, né? O que o professor pode inventar, de criar. Tudo que é novo desperta curiosidade, né? A gente, como professor, como educador, somos eternos pesquisadores. E a gente não pode definir como toda aula eu vou passar no quadro. Vamos criar, inovar, criar materiais, vamos tentar estimular isso na criança, né? Sempre buscar, sempre aprender de uma outra forma. E os desafios. Uma conexão, Jeane, interessante entre esses 2 itens, gestão de imprevistos e materiais e recursos, em relação a um pensamento que permeia o nosso grupo, que é o seguinte: o que é um imprevisto? É algo para o qual você não se preparou antecipadamente, porque senão, quando ele ocorre, você já tem uma estratégia para poder lidar com ele. E quando a gente fala sobre materiais e recursos, uma questão está diretamente relacionada à outra, porque quanto maior a quantidade e diversidade de materiais e recursos e alternativas o professor conhece, melhor vai ser a gestão de imprevistos, que, inclusive, ao utilizar a tecnologia, novos imprevistos surgem. Eles só mudam de categoria. Agora, o que demorou para tirar cópia de um documento foi porque o imprevisto é que caiu energia, ou porque esse dia está sem internet, ou porque o computador resolveu atualizar durante a sua aula e você não vai conseguir utilizá-lo. Então, a gente muda o ambiente, a gente muda o recurso, mas os imprevistos estão sempre ali. E quanto maior
a relação de alternativas e situações e recursos o professor conhece, melhor vai ser a condução de aula dele e melhor vai ser a forma como ele vai lidar com situações de risco. Isso na área administrativa se fala muito sobre gestão de riscos. Sim. A questão de gestão de riscos é exatamente você antever, você prever aquilo que pode acontecer e como você vai conseguir lidar com essas situações, gerando o menor impacto. Impacto sempre vai ter, mas tentando minimizar esse impacto e tentando conseguir contornar, né, de modo que atrapalhe o menos possível a aula. Sim, com certeza, Daniel. E um desses modos, né, o desafio, né? Os desafios, assim como no mundo do consumismo, que há desafios de superar outras marcas, é possível utilizar no meio escolar. Desafia os alunos como forma de envolvimento dos mesmos, né? O que é isso, né? É a gente criar uma competitividade traçando um novo conceito para os alunos, mas uma competitividade que seja boa para o coletivo, que seja boa junto com a turma, que seja uma competitividade saudável, né? Mas é claro, criar enigmas onde a criança possa se estimular, não depender somente do professor. Pô, vou criar um desafio na minha turma. E eles vão ter que trabalhar esse desafio, eles vão ter que pesquisar. Então, isso a gente está incentivando com que os alunos sejam pesquisadores, né? Não somente tudo depender do conteúdo do professor. Hoje vou trabalhar sobre, exemplo, né? O Dia dos Índios. Então, eu quero que os alunos pesquisem sobre as tribos, que mostrem um pouco sobre a rotina, sabe? Dividir cada turma em um grupo, fazer um desafio de tribos, de saber cada tribo, conhecer um pouco. Isso tudo estimula um pouco essa parte do pesquisador do aluno, né? É uma coisa fundamental. E decisões individuais, né? O que são as decisões individuais? Fazer com que o professor estimule ao aluno que ele possa ter um pensamento crítico dele mesmo sobre o que ele quer para o futuro, os seus interesses. É claro que a gente, como professor, a gente não pode induzir, em nenhum momento devemos induzir o aluno, mas é fazer com que o aluno não seja induzido, mas com que ele pense e corra atrás dos objetivos dele, né? Principalmente, a gente está falando, claro, de crianças, mas a gente também trabalha muito, né, pedagogia com o ensino médio, formação de professores, que a gente está lidando com adolescentes que estão saindo com 18 anos sem saber o que eles querem fazer, com qual faculdade eles vão. Muitos alunos entram na faculdade, né, Daniel? A gente sabe da nossa realidade, né, na federal, que no primeiro ano da faculdade, né, até engraçado assim de pedagogia, que os professores até brincam, né? E pararam de paraquedas, né, Daniel? Muita nossa realidade. Porque muitas pessoas, né, que saem do ensino médio sem saber o que vão fazer, só sabem que tenho que entrar numa faculdade. Mas eles não sabem que essa decisão de entrar na faculdade vai gerar para o futuro deles, né? Às vezes, um ano que eu não entro na faculdade é a minha decisão, o que eu quero fazer da minha vida. Então, assim, isso quando a gente fala decisões individuais, é poder fazer com que o aluno pense o que ele quer para o futuro dele e ele corra atrás sobre isso, né? Não seja induzido com o que a mídia fala, com o que, às vezes, a família quer para ele, não exatamente o que ele quer para ele. Então, assim, a gente trabalha muito nesse conceito de ser uma criança, tanto uma adolescente, que possa pensar sobre isso. E esse conteúdo que eu estou aprendendo, será que vai fazer parte da minha vida? O que é importante para mim? Então, é isso que a gente sempre tenta trabalhar, né? Tanto no TEC, trabalhando com o cognitivo das crianças, tanto no meu TCC, quanto no meu ramo, na parte de pedagogia que eu me formei, sempre foi pensando nesse conceito. E esses dois itens que estão
que estão na tela, desafios e decisões individuais, vão completamente ao encontro de protagonismo e análise crítica estudantil, porque a gente está abordando de um modo que os alunos precisam estar conscientes, interessados e serem autônomos para tomar decisões, para escolherem, para sugerirem, para opinarem e para influenciar o desenvolvimento da disciplina, seja um aluno mais jovem ou mais velho, mas ele precisa tomar posse da própria vida, entender o desdobramento daquilo. Um aluno, por exemplo, que passa num vestibular, entra num curso superior, e esse curso superior que vai formar dele um profissional de área de exatas ou de humanas, ele vai gerar um desdobramento de vida que pode interferir para que esse aluno, daqui 4 anos, mude de profissão, mude de trabalho e tenha, entre aspas, perdido 4 anos. Portanto, é importante que, em todos os níveis, esse aluno tenha protagonismo, tenha desafios a cumprir, porque assim vai favorecer a aprendizagem. Uma criança que participa de uma atividade gamificada, ela vai gostar mais da atividade do que de uma aula onde ela apenas ouve e escreve, ou só ouve, ou só fala. A participação ativa, ela, em uma análise mais profunda dos aspectos de neurociência, dos aspectos cognitivos, vai certamente, essa participação mais integrada, mais imersiva, vai favorecer a aprendizagem e vai fazer com que esse aluno goste mais da abordagem do conteúdo, dos assuntos que estão ali sendo discutidos e também vai fazer com que aquele ambiente fique mais leve e fique mais prazeroso para todo mundo. Que professor não gosta de ver os alunos entusiasmados e interessados? Cabe a nós buscarmos em outras áreas e aprender de modo que a gente vá desenvolvendo conhecimento, desenvolvendo formas novas de abordagem e se aproveite disso e consiga melhorar as nossas aulas e melhorar, de fato, a aprendizagem, porque é algo que motiva a gente pra caramba. Sim, eu tenho diversas situações, depois a gente pode pensar em gravar um vídeo falando sobre experiências dessas, mas uma das experiências que eu tenho, inclusive aqui, a gente está falando de uma cidade de 40 mil habitantes, onde tem uma sede da Universidade Federal Fluminense, com 7 cursos, uma aluna em primeiro período, que claramente não era do perfil de um curso de exatas, apresentou dificuldades. Ela, inclusive, participou de uma das edições do Tec Encontro, no seu 2º ano, 2017, fez uma pintura durante o evento, durante os 3 dias que o evento estava acontecendo, e hoje ela trabalha como tatuadora, como pintora, e felizmente teve a aprovação da família. Ela gosta muito do que faz e ela faz muito bem o que faz. Então é importante que a gente entenda que as pessoas são diferentes, os professores são diferentes, e esse caminho vai de pessoa para pessoa, de contexto para contexto, e que o mundo precisa de todo mundo, de todas as áreas, de todas as formas de atuação, e não apenas daquela que, por exemplo, uma pessoa que você admira, segue, ou a sua família acredita que seja o caminho para o seu futuro. E esse aspecto de protagonismo é bastante interessante e importante. Sim, com certeza, Daniel. E pegando no engajamento com isso que você está falando, né, a gente já entra no tema de 6 direções. A gente vê, né, no trabalho, no desenvolvimento do trabalho, que não é somente fazer teorias que fique somente no papel, né? Ou coisas que a gente só vise um pouco a parte teórica, que a gente não possa entender o aluno, que não possa entender também o professor, né? E a gente trabalha nessas 6 direções, que para mim foi uma das opções assim que eu mais gostei de trabalhar, né? Foi um coach, né, que é o Viana, que ele trabalha essa proposta, né? Que são as 6 direções. 6 direções como são? Olhar uma delas. A primeira, olhar para trás, que é ver o seu passado,
não cometer os erros do passado, olhar para quem te ajudou anteriormente. Então, é aquilo, usar o seu passado como base de aprimoramento para o seu futuro. Segunda direção, olhar para baixo. Por quê? Porque não adianta você falar sou bem-sucedida, hoje sou estudada, e você não reconhecer quem esteve ali. Às vezes, seus pais te ajudaram para você estar ali naquele momento. É você subir na sua vida sem precisar de ninguém, né? Então, essa parte, sempre, para mim, eu acho fundamental. Terceira opção, olhar para cima. Nessa parte, ele usa uma parte muito espiritual, mas nem necessariamente é espiritual. Olhar para cima e saber que sempre tem alguém cuidar de você. Mas não somente espiritual, mas às vezes como a mãe, como um pai que está sempre ali para poder te ajudar, algum amigo que esteja te dando sua mão. Quarta opção, e olhar para os lados para saber também quem está com você, o momento que você precisa ser ajudado, quem é que está ali naqueles momentos difíceis. E por último, não menos importante, que é olhar para dentro, olhar para si, sempre se melhorar a cada dia que passa, né? Eu acho que essas 6 direções, ela é fundamental, não somente para o conteúdo escolar, mas para a vida inteira, como indivíduo, né? Acho que todo mundo deve fazer isso. Essas 6 direções, ela é para a vida. Olhar para trás, olhar para baixo, olhar para cima, olhar para os lados e olhar para frente, né? E para dentro. Eu acho que é fundamental. O professor, ele precisa ter essa empatia com o aluno, como o aluno com o professor, né? É fundamental para que isso possa fluir o conteúdo. Quando o professor ele busca conquistar a empatia dos alunos, ele faz com que as aulas se tornem mais agradáveis. Eu lembro muito bem, né, de um professor, acho que eu vou até citar, né, Daniel? A minha turma na 7ª série, eu lembro, que ela era muito bagunceira. Ela é conhecida como a sala mais bagunceira, que muitos alunos matavam a aula, né, principalmente os garotos. Mas tinha um professor meu, o Daniel, sou amiga dele até hoje, né? Aí, até o seu nome também, Daniel. E ele entrava na sala cantarolando e ele usava muito enigmas. Tudo dele era desafio. E ele sempre, no final da aula, fazia um desafio para que na próxima aula os alunos pudessem resolver. Eu lembro que ele era tão querido por conta dos desafios, o jeito dele sempre cantando, que os primeiros alunos a estarem na aula esperando ele entrar na sala eram os bagunceiros que matavam a aula. E era muito engraçado que eles eram os primeiros, eles sentavam na frente. Era tão engraçado que eles só sentavam no fundão, na aula dele só na frente. Então, isso que eu falo sobre empatia, né? Os alunos têm uma empatia tão grande com o professor que eles querem estar ali. E era muito legal, eu acho muito interessante, né? Até a vida dele, né? Era interessante porque ele era gari, anteriormente de ser professor de matemática, detalhe, né? Uma matéria que todo mundo tem medo. Mas ele conseguia fazer esse trabalho muito bem, né? Ele conseguia criar desafios, fazer com que os alunos prestassem atenção, até a parte do fundão ele conseguia estar dentro da sala de aula. É aquilo que a gente fala, quando os alunos têm empatia pelo professor. Isso é muito gostoso de poder trabalhar. E por último, né, menos importante também, é transformação, né, como o caso que a gente deu o exemplo agora do meu professor de matemática, né? Então, ele fez uma transformação. Quando a gente tenta seguir esses parâmetros do que a gente acabou de falar, né, sobre essas dicas, a gente consegue fazer uma transformação no nosso trabalho, né? E não somente educacional, mas na vida do aluno. Eu acho que é uma parte fundamental a gente poder fazer uma transformação, uma inovação, né, que signifique na vida dos alunos, tanto no professor, que não passe batido como somente mais um professor, né, mas aquele professor que faça a diferença, que o aluno possa lembrar e fale, nossa, ele fez parte da minha vida, né? Eu acho que, como educador, acho que a gente sente um grande prazer em receber sobre isso, né? Um elogio de um ex-aluno. Eu acho que faz parte do que a gente busca, né? Nossa luta como um professor e como educador.
Sobre esses dois tópicos, para todos os professores é mais interessante, é mais divertido preparar a aula quando você tem os alunos interessados, os alunos engajados. Então, a gente consegue ver, pelos itens que foram colocados, a importância de levar em consideração todo o contexto, de o professor gerar um ambiente mais agradável e tirar proveito também desse ambiente mais agradável, sempre, claro, moldado pelas tecnologias, pelos recursos que ele, professor, conhece, que tem aqueles que tem disponível na escola e no contexto pedagógico, didático-pedagógico que esse professor está envolvido, e também as características dos alunos. Logo, a gente não está falando aqui sobre a inclusão de algum recurso didático para favorecer a aula. A gente está falando sobre uma necessidade de avaliação para aí sim escolher o melhor recurso, escolher o melhor discurso e poder gerar um conteúdo que seja mais interessante para todos, uma aula mais leve e com maior qualidade de vida, principalmente, né? Vamos passar aqui, então, para uma frase que representa muito desse trabalho que a Giane desenvolveu. A gente não está falando, não está discutindo muito a parte de fundamentação pedagógica, porque a gente quer um vídeo menor, que seja mais direcionado para cada um de vocês que está acompanhando. E é essa frase do Paulo Freire: educação não transforma o mundo, educação muda as pessoas e pessoas transformam o mundo. Deixa eu só o que você tem a dizer dessa frase, Giane? Daniel, eu acho assim, de tudo que a gente estudou, né, de toda a nossa pesquisa sobre esse tema, né, eu acho que é o que faz a diferença, né? Esse tema, né, na verdade, é um tema inédito, né, sobre essa pesquisa, e foi algo que para mim foi fundamental, né? É que você buscar ter um futuro melhor, um mundo melhor como educador. E eu acho que é fundamental não somente como educadora, mas para a vida inteira, né? Você sempre buscar pesquisar, como Paulo Freire sempre dizia, né? Você ser um eterno pesquisador. Eu acho que é fundamental você transformar um pouco as pessoas, porque são as pessoas que transformam o mundo. É isso aí. Bom, aqui a gente tem uma lista das referências e dos trabalhos que foram lidos e foram citados durante a apresentação. A gente chega ao final, Giane, e eu queria entender, é interessante a gente trazer agora um pouco sobre como desenrolou sua vida depois de terminar o seu trabalho de graduação e quais são as suas perspectivas futuras e como que esse trabalho impactou no restante das coisas que você tem feito, como é que estão os estudos, trabalho, como é que está a sua vida. Sim, claro, Daniel. Então, acho que é algo nato, né, meu, eu gosto muito dessa questão empresarial, né, acho que até foi algo que me chamou bastante atenção, né, esse tema, para poder desenvolver, né. Então, hoje eu faço minha pós-graduação em gestão empresarial, em negócios, tento, né, hoje terminar minha pós, ano que vem, e estou tentando entrar na área como a parte administrativa escolar, né? Porque acho que é algo que eu gosto, é nato meu. Estou trabalhando ainda no comércio, que é mais ou menos a minha área. Eu gosto muito do marketing. Busco estudar muito aprimoração, inovação, que o marketing sempre fala, né? Uma pessoa que muito para a minha vida eu sigo é muito Leandro Carnal, que é um historiador. Eu levo todos os vídeos dele, né, os livros dele para a minha vida, né? Que é fundamental você não somente estar... Você tem que estar plena no seu subconsciente, no que você gosta de fazer. Então, eu quero continuar fazendo minha parte administrativa, estudando na minha administração e tentar um pouco nessa área. É isso aí. Certamente Karnal é um dos grandes do Brasil e é muito bom
beber das informações que ele sempre traz coisas muito interessantes. E também esse equilíbrio, né? O fato de buscar esse equilíbrio faz com que a gente tenha liberdade para pensar, liberdade para correr atrás dos nossos sonhos. E parabéns por estar fazendo aí a pós-graduação e por continuar cada vez mais essas iniciativas que, desde muito nova, tendo empreendimento, tendo filiais, enfrentando um monte de desafio, viagem, e conciliar isso com uma pesquisa e se abrir para uma pesquisa interdisciplinar. E a gente teve, na avaliação do seu trabalho, também uma banca de professores da pedagogia. Isso é interessante para uma análise crítica a respeito do trabalho e, de fato, uma visão onde a gente tenta tirar proveito das outras áreas para aquilo que a gente tem interesse e se dedica a trabalhar. Bom, você quer fazer alguns comentários finais? Eu quero agradecer muito pela sua participação e vou só convidar todo mundo para seguir as nossas redes sociais e, se você gostou do vídeo, curtir aqui e se inscrever no canal. Então, Daniel, primeiramente, queria agradecer a você, né? Porque eu acho que esse trabalho gerou em torno do seu trabalho, né? Então, foi uma coisa muito legal. Acho que o dia da nossa apresentação no TCC acho que foi gratificante, né? Ter o professor Júlio César, a Margarida, um beijo se eles estiverem assistindo aqui, e agradecer eles por ter participado da banca, né? Foi uma nota muito legal para ser um trabalho inédito, foi um trabalho que foi bastante estudado, que chegou a um ponto que eu até ri, assim, gente, eu não aguento, estou escrevendo tanto que você chegou, a gente tem que parar, senão vai vir muita coisa, né? Então, assim, te agradeço por você ter pego esse trabalho, né, essa orientação de uma aluna de um outro curso, que foi muito bacana, tá? Agradeço você, o TEC, foi muito bom, né, esse momento que eu participei na UF, foi uma conclusão, né, que eu saí, como eu falo, vitoriosa, graças a Deus, tá bom? É isso mesmo. Para aqueles que não sabem, esse vídeo é um vídeo de uma série. O nosso grupo TEC está completando 5 anos e, por ocasião do seu aniversário, a gente está convidando todos os alunos que passaram em algum dos projetos e em trabalhos de conclusão de graduação ou do mestrado em ensino. E a gente está tentando, nesse momento, gravar algumas das nossas experiências, deixar isso disponível, porque é importante para a gente, enquanto grupo TEC, ter isso documentado, mas é também importante para gerar novas oportunidades e conhecerem os potenciais que são gigantescos que a gente identifica no grupo e de protagonismo. O que a gente faz é tentar, através de uma atuação interdisciplinar, multidisciplinar, beneficiar o contexto da educação, porque anda cada vez mais carente e precisando da nossa ajuda. Como vocês puderam ver, nesse vídeo a gente estava discutindo o tempo todo um trabalho de conclusão de curso, que é fundamentalmente de pesquisa, de produção acadêmica, no entanto, com um viés muito aplicado e muito de benefício ao contexto da educação e aos profissionais da educação. Vou lembrar aqui a vocês, mais uma vez, quem puder se inscrever no canal, curtir esse vídeo e agradecer mais uma vez a Giane por ter conseguido um tempinho aí na agenda para a gente poder fazer essa gravação. Muito obrigado. Dá um abraço em toda a sua família. Para mim foi extremamente curioso quando um artigo virou um trabalho de conclusão e poder ter a honra de orientar esse trabalho foi ainda mais legal. E, de fato, a experiência da banca foi muito interessante, principalmente com a presença do seu pai aqui. Foi algo que dava para ver nos olhos dele a alegria de alguém que está formando uma filha num curso superior. E é muito legal ver o desenrolar da sua vida depois disso. Parabéns. Sim. E muito obrigado. Um grande abraço a todos aí. Sim, meu pai, meu pai, né, para quem não conhece, sabe da história dele, meu pai é analfabeto, né? Ele vem do Nordeste, tanto ele como minha mãe. Então, assim, eu fui a primeira pessoa da família que foi
aprovada na faculdade federal, né? Aí imagina um orgulho pro meu pai, que não sabe ler, que o sonho dele era saber ler, né? Então ali eu vi naquele momento a felicidade dele, que ele estava se contendo para não chorar, tadinho. Sim. Foi muito bom. Avisa para ele que agora a filha também é palestrante do evento anual do nosso grupo. Ele agora vai poder... Falar para ele. Dá um abraço em todo mundo aí. Fica com Deus. Você também. Tchau, tchau, pessoal.